Vamos lá, pessoal, continuando aí, tá? A segunda parte do vídeo, tá? Do exercício, como a resolução da questão 4, da questão 3 e da questão 4, tá? Como vocês sabem, eu coloquei um aviso lá no grupo que a questão 5 não era necessária resolver porque houve alguns errinhos de digitações no enunciado e aí não tinha como resolver ela, tá bom? Então só precisa responder o terceiro e o quarto. O terceiro, ele diz que tem um triângulo retângulo com a hipotenusa de 10 centímetros, tá? A hipotenusa é justamente o ângulo, o lado, a medida do lado que está oposta ao ângulo reto, tá? Ó, o ângulo reto tá aqui, então ó, do outro lado lá, ó, tá a hipotenusa, tá? Ele diz que essa hipotenusa aqui mede 10 centímetros, mas que o perímetro dela, o perímetro desse triângulo seria 22. Mas o que é perímetro? É justamente a soma. O perímetro a gente representa por 2p, porque nós temos também o semiperímetro, que é apenas um p. 2p, que é o perímetro, é justamente a soma dos lados de um polígono, ou seja, 10 mais b mais h. Esse cateto aqui eu chamei de B, esse cateto aqui eu chamei de H, tá? Então ficou, ó, perímetro é igual a 10 mais H mais B, tá? Então 22, que é o perímetro, ficou igual a 10 mais H mais B. Do teorema de Pitágoras, eu já tenho isso aqui, ó, essa relaçãozinha aqui, tá bom? Que diz assim, o teorema de Pitágoras: o quadrado da hipotenusa, tá? O quadrado da hipotenusa, ou seja, a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, h ao quadrado mais b ao quadrado, tá? Nesse caso, então, nós temos 10 ao quadrado é igual a h ao quadrado mais b ao quadrado, aqui, tá? 10 ao quadrado a gente sabe que é 100, né? Então fica 100 é igual a h ao quadrado mais b ao quadrado, tá bom? Nós temos essa relação aqui, vamos deixar ela guardadinha caso a gente precise mais tarde, tá? Vamos continuar aqui então. Então aqui, ó, eu só fiz trocar os termos, tá? Desse passo aqui para esse, eu só troquei os termos. Daqui para cá eu troquei os termos. Ficou 10 mais h 10 mais h mais b é igual a 22, né? Então eu escrevi isso aqui de outra forma, ó. 10 mais h mais b é igual a 22, tá? É a mesma coisa, só que escrito invertendo a ordem. Então aí, ó, eu passei daqui para cá, eu passei esse 10 aqui para o outro lado, ficou 22 menos 10. Aí ficou h mais b é igual a 12, porque 22 menos 10 é igual a 12, tá? E aí o que é que eu fiz posteriormente? Eu não conheço esse termo aqui, h mais b, eu não tenho uma relação que envolva esse. Mas o que é que eu posso fazer? Eu posso elevar ao quadrado os dois termos, ó, sem problema nenhum, não vai alterar o resultado desses carinhas aqui, tá? Dessas letras. Então, ó, por que eu quero elevar ao quadrado? Porque eu conheço uma relação com esses dois aqui, ó. H ao quadrado mais B ao quadrado, tá bom? E aí, ó, como eu sei que isso aqui é uma soma de quadrados, um quadrado perfeito, né? Então, se eu fazer aquela leizinha lá, ó, o primeiro ao quadrado mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado, tá? Isso aqui é igual a isso aqui, ok? Vou até escrever aqui do lado, ó. H mais B ao quadrado é igual a H, que é o primeiro,
ao quadrado mais 2 vezes H vezes B mais B ao quadrado. Tá bom? Foi o que eu fiz aqui. E aí, ó, daqui pra cá eu só elevei 12 ao quadrado, deu 144, tá bom? E aí eu juntei, ó, juntei H ao quadrado mais B ao quadrado, ó, H ao quadrado mais B ao quadrado, mais 2 vezes H vezes B. E aí eu sei quem agora é H ao quadrado mais B ao quadrado, ó. H ao quadrado mais B ao quadrado é 100, tá bom? 100. E aí eu substituí H ao quadrado mais B ao quadrado é igual a 100. Então 100 mais 2 vezes H vezes B é igual a 144. Então o que é que a gente faz? Passa esse 100 para o outro lado. 144 menos 100, 44. Esse 2 aqui está multiplicando, passo dividindo. Quando eu passo dividindo, 44 dividido por 2, 22. Mas eu não quero saber só quem é H vezes B. Eu quero saber quem é a área desse carinha aqui, que é o que a questão está perguntando. Não é isso? Ou seja, base vezes altura, o quê? Dividido por 2, que é a área do triângulo. Então, ó, a área do triângulo é igual base vezes altura. Eu sei quanto é base vezes altura. Ó, altura vezes base ou base vezes altura, tanto faz. É igual a 22. Então, ó, 22 dividido por 2 é igual a 11 centímetros quadrados seria a área desse triângulo, tá? Essa é a resposta do terceiro. Então vamos para o quarto aqui, ó. O quarto ele diz que o perímetro de um retângulo é 60 e a base dele é igual a 2 vezes a altura, tá bom? Então o que é que eu fiz? Eu só escrevi aqui, ó, base é igual a 2 vezes a altura. Temos essa relação e sabemos que o perímetro é igual a 60 centímetros. O perímetro é dito por a soma dos lados de um retângulo, né? Mas nós sabemos que o retângulo ele tem dois lados iguais, dois pares, né, de lados iguais, H e H, B e B, tá? E aí eu escrevi aqui, ó, H mais B mais H mais B. Então, ó, H mais H, 2H. B mais B, 2B. E aí eu sei quem é esse 2H, né? Ó o 2H aqui. 2H é igual a B, tá? E aí eu só fiz trocar, ó. 2H igual a B. Então, ó, B mais 2B ficou 3B. Aí inverti a ordem aqui para a letra ficar do lado esquerdo. E ficou, ó, o 3 passa para... Tá multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então vai ficar B é igual a 60 sobre 3. 60 sobre 3 é 20 centímetros. E agora a gente pode descobrir quem é a altura tranquilamente. Só eu substituir a altura aqui, ó, o B aqui, nessa relaçãozinha aqui. Então B é igual a 20 centímetros. B igual a 20 centímetros. Então 20 é igual a 2 vezes H. Então, eu inverti aqui a ordem, passei o H para o outro lado. O 2 passou dividindo, ó, 20 sobre 2 é igual a 10, né? Então, como H é igual a 10 e 20 e B é igual a 20, então nós temos que a área do retângulo é igual a base vezes a altura. Ou seja, B vezes H. Aqui, ó, a área do retângulo é igual a B vezes H. Então, a área é igual a 20 vezes 10, tá? A área nesse caso vai ser 200, a área desse retângulo, tá bom? Escrevam isso aí, as respostas no caderno e enviem para mim as fotos no Google Classroom, ou se não conseguir pode enviar pelo WhatsApp mesmo, tá bom? Valeu, galera. Vejo vocês aí na próxima semana. Tenham bons estudos aí, tudo de bom. Valeu.